E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai ver a parte de polaridade, tanto nas ligações quanto nas moléculas, ok? Então vamos lá? Olha só, gente, polaridade. Primeiro eu vou falar da polaridade nas ligações. Então existem ligações que são polares, existem ligações que são apolares. Como é que a gente vai diferenciar isso? Então, eu tentei representar aqui para você. A gente pode ter ligações entre átomos diferentes, como a gente pode ter ligações entre átomos iguais, ok? Sempre que nós tivermos ligações entre átomos diferentes, esta ligação vai ser classificada como sendo uma ligação polar. Por que uma ligação polar? Porque essa ligação ela terá polos, polo positivo e polo negativo. Como é que eu consigo provar isso para vocês? Aqui embaixo eu tenho a sequência de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, um átomo mais eletronegativo, ele atrai os elétrons da ligação mais para perto de si. Elétrons possuem carga negativa, ou seja, um átomo mais eletronegativo, como ele atrai os elétrons mais para perto de si, ele vai adquirir uma carga parcial negativa. Consequentemente, o outro átomo da ligação vai adquirir uma carga parcial positiva. Então, ó, a sequência de eletronegatividade é essa, né? Da direita para a esquerda, de acordo com o que eu coloquei aqui para vocês. Então, a sequência é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Qualquer outro elemento que não está representado aqui tem eletronegatividade menor do que os que aqui estão, tudo bem? Existem algumas frases para te ajudar a decorar essa sequência, né? Então, a mais famosa: fui ontem no Clube Brasil e só comi. Aí você come o que você quiser. Pão hoje, provolone hoje, certo? O que você quiser comer aí, você pode comer, beleza? Essa é a sequenciazinha da eletronegatividade. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou cloro? Ah, é daqui para cá que cresce, certo? Então, o hidrogênio tem menor eletronegatividade do que o cloro, certo? Então quer dizer o quê? Que o cloro é como se fosse o polo negativo dessa molécula, certo? Então, a gente representa aqui, certo? Com a carga parcial negativa. Consequentemente, o hidrogênio ele vai ser o polo positivo dessa ligação, ele vai apresentar uma carga parcial positiva. Esses são os polos da ligação. Então, toda vez que temos átomos diferentes, a ligação é polar. E quando nós temos ligações entre átomos iguais? Por exemplo, H ligado no H. Tem diferença de eletronegatividade? Não. Então, um átomo não vai atrair os elétrons da ligação mais para perto de si. Consequentemente, a densidade eletrônica entre os dois átomos vai ser igual, vai ser a mesma. Não vai ter a criação de cargas parciais positivas e negativas, certo? Não vai ter essa criação de polos. Então, toda ligação entre átomos iguais, a gente diz que essa ligação é uma ligação apolar. Ok? Então, é importante nós lembrarmos disso. Então, uma coisa é o exercício pedir para você analisar a ligação, a polaridade nas ligações. Outra coisa é o exercício pedir para você analisar a polaridade nas moléculas. Para a gente analisar a polaridade nas moléculas, nós precisamos de geometria molecular e precisamos de trabalhar com vetores, ok? Nós iremos fazer a somatória de vetores. Quando o momento dipolar resultante é diferente de zero, a molécula será polar. Quando o momento dipolar resultante for igual a zero, a molécula será apolar. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu coloquei aqui 4 exemplos para a gente poder trabalhar. Tudo bem?
Letra A, H2O. Montei já a fórmula eletrônica aqui para vocês, tudo bem? Qual é a geometria da molécula de água? Né? Eu não sei, para você que está vendo o vídeo, eu não sei a maneira que você faz as geometrias, porque há várias maneiras de se fazer, né? Eu faço assim, eu coloco sempre uma legenda, né? A, que é o átomo central, X2, que é o número de ligantes ao redor do átomo central. Então, AX2 é 2. Cada parzinho de elétrons que não faz parte de ligações, eu chamo de E. Então, A, que é o átomo central, X2, o número de átomos ligados ao átomo central, é 2. Né? Esse E indica pares de elétrons que não fazem parte das ligações ao redor do átomo central. AX2 é 2, geometria angular, ok? Se você que está vendo o vídeo faz de uma outra maneira, não tem problema. O importante é saber a geometria e o seu desenho correto, tudo bem? Então, a molécula de água, ela é angular. É fundamental desenharmos a molécula na sua geometria correta. Agora, em cada ligação eu vou colocar um vetor exatamente igual esse, sempre indo de quem é menos eletronegativo em direção a quem é mais eletronegativo. Então, o meu vetor vai do H para o O, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, meu vetor saindo do H e indo para o O. Ok? Então, sempre você vai colocar um vetor em cada ligação. E agora? Agora nós vamos somar esses dois vetores. Esses vetores que estão na diagonal, eu uso a regra do paralelogramo, né? Colocando origem com origem. Eu tenho este vetor para cá, eu tenho esse outro vetor para lá. O que a gente faz? Fecha o paralelogramo, certo? Irá dar um vetor resultante para cima. Sempre que no final da somatória dos vetores tivermos um vetor como resposta, a gente pode afirmar que o momento dipolar resultante é diferente de zero. Portanto, a molécula de água ela é uma molécula o quê? Polar. Tudo bem? A geometria ela é fundamental. Se você desenhasse a molécula de água errado, imagina que você desenhasse ela linear. Os vetores ficariam assim. Ou seja, eles se cancelariam e a molécula de água seria apolar. Então, geometria molecular é pré-requisito para que você consiga entender a parte de polaridade. Ok? Letra B, molécula de amônia. Está aqui, né? Qual é a geometria da amônia? Faça do jeito que você aprendeu. Eu uso as minhas legendas. A, que é o átomo central. X3, né? Nós temos 3 átomos ligados ao redor do átomo central. E, que é sobre um parzinho de elétrons não ligante ao redor do átomo central. AX3 é geometria piramidal. Então, tem que fazer o desenho correto. Então, nós temos o N ligado no H e no H. Certo? Essa é a geometria piramidal. Ok? Quem é mais eletronegativo? N ou H? O nosso vetor vai do H para o N. O N é o mais eletronegativo, né? O vetor do H para o N, do H para o N, do H para o N. Quando nós temos 3 vetores, a gente sempre soma de 2 em 2. É igual quando a gente soma números. Você não dá conta de somar 3 números ao mesmo tempo na sua cabeça. Você sempre soma 2, pega a resposta e soma com o terceiro. Quer ver? 2 mais 3 mais 4. Tá vendo? Você somou 2 com 3 na sua cabeça, que deu 5. A soma você somou com 4 para dar 9, não foi? 1 mais 2 mais 3. Tá vendo? Então, quando nós temos 3 vetores, soma 2. Vai dar uma resposta, não vai? Pega a resposta e soma com o terceiro vetor. Tudo bem? Eu sempre acho mais fácil somarmos os da diagonal, né? Então, eu vou somar os da diagonal, igual eu fiz na letra A. Ó. Tem esse vetor para cá, tem esse vetor para lá, né? Fecha-se o paralelogramo, dá uma resultante para cima, ok? Pega a resposta, que é esse vetor, para cima.
e soma com o vetor que falta. O vetor que falta está na mesma direção e no mesmo sentido. Ele também está para onde? Para cima, certo? Os dois vetores se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os vetores, não é isso? Então, se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai dar um vetor resultante, certo? Então, momento dipolar resultante, ele é diferente de zero. A molécula também é uma molécula o quê? Polar. Ok? Tudo bem? COH2, né? Então, está aqui a fórmula eletrônica, minha legenda para eu chegar na minha geometria. A, que é o átomo central, X3, porque tem 3 átomos ao redor do átomo central, né? Não sobrou elétrons sem ligar ao redor do átomo central. A X3, geometria trigonal plana ou triangular, né? Volto a falar, se você sabe fazer de outra maneira, não tem problema. O importante é você acertar a geometria, né? Então, a molécula COH2, geometria trigonal. Então, vai ser C dupla O simples H simples H. Certo? Quem é mais eletronegativo? O C ou o O? Ah, o nosso vetor vai do C para o O. Por quê? Porque o C é o mais o O é o mais eletronegativo, certo? Então, nós vamos colocar do C para o O. E entre o H e o C? O nosso vetor vai do H para o C. Porque o C é o mais eletronegativo, né? Então, do H para o C, do H para o C. De novo, 3 vetores. Soma 2. Vai dar uma resposta. A resposta você soma com o terceiro. Então, os dois na diagonal, ó. Para cá e para cá, sempre saindo da mesma origem, certo? Vamos fechar o paralelogramo, certo? Vai dar um vetor resultante para cima. Pegue esse vetor para cima e soma com o vetor que falta. O outro vetor também está para cima, né? Então, os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que a gente faz? Soma, né? Então, vai dar um vetor para cima. Ou seja, o momento dipolar resultante, ele é diferente de zero. A molécula também, ela é o quê? Polar. Tudo bem? Então, ó, sempre o sentido do vetor é em direção ao polo negativo da molécula, certo? Então, o nosso vetor não está para cima? Quem está em cima? É o oxigênio. Ele é o polo negativo dessa molécula. Beleza? Letra D. Está aqui o CH4, né? A, que é o átomo central. X4, os 4 ligantes ao redor do átomo central. Legenda A, X4, geometria tetraédrica, né? Então, nós temos aí o C, né? E os 4 Hs na geometria tetraédrica. Certo? Os nossos vetores vão de quem para quem? Do H para o C, porque o C é o elemento mais eletronegativo, né? Então, do H para o C. Né? Eu sei que os ângulos aqui não são de 90 graus, né? Essa molécula é uma molécula espacial. Mas para facilitar, vamos somar esses vetores como se fossem 90 graus, tudo bem? Vai dar certo, tá? Então, ó, temos um para baixo, que é esse vetor, e um praticamente para cima. Então, eles vão se anular. Nós temos um para a direita e o outro praticamente para a esquerda. Nós vamos anular. Sobrou algum vetor no final? Não. Se não sobrou o vetor, o momento dipolar resultante, ele é igual a zero. Não sobrou vetor, certo? Então, moléculas que têm o momento dipolar resultante igual a zero, nós dizemos que essa molécula é uma molécula apolar. Ok? Então, olha só. Existem várias moléculas como essa. A molécula de CH4,
ela é uma molécula que possui ligações polares. As ligações não são entre átomos diferentes, entre o H e o C? Então, a ligação é polar. Porém, a molécula, ela é o quê? Apolar. Por isso que tem que ficar atento se o exercício está trabalhando com polaridade da ligação ou se o exercício está trabalhando com polaridade da molécula. Certo? Para a gente finalizar a aula, só mais duas coisas. Primeiro, isso aqui é um exemplo de hidrocarboneto. O que são hidrocarbonetos? São moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto, sem exceção, sempre vai ser o quê? Apolar. Tudo bem? Então, não importa o tamanho da cadeia, tá? Se é CH4, C8H18, C12H26, não importa. Hidrocarbonetos direto, você já pode dizer que eles são o quê? Apolares. Tudo bem? Uma outra situação. Essa é a maneira mais tradicional da gente calcular se uma molécula é polar ou apolar. Caso você não queira fazer os vetores, você pode lembrar da seguinte situação, tá? Moléculas em que os ligantes ao redor do átomo central são iguais, se sobra par de elétrons ao redor do átomo central, essa molécula sempre vai ser polar. Olha só, quando os ligantes ao redor do átomo central são iguais, como a letra A e a letra B, tá vendo? Que sobram par de elétrons sem se ligar ao redor do átomo central, essas moléculas vão ser o quê? Polares. Quando os ligantes ao redor do átomo central são iguais, mas não sobra par de elétrons ao redor do átomo central, a molécula vai ser apolar. Olha o último exemplo. Os ligantes ao redor do átomo central são iguais, mas não sobra elétrons ao redor do átomo central. Então, essa molécula vai ser o quê? Apolar. Quando os ligantes são diferentes ao redor do átomo central, como o caso da letra C, aí a molécula vai ser o quê? Vai ser polar. Então, essa é uma maneira que você pode trabalhar caso você não queira fazer os vetores, né? Mas o ideal é saber montar a geometria e saber desenhar os vetores, porque é uma forma de você justificar a questão, caso o exercício peça algo assim, né? Ou caso você não lembre desse macete que eu acabei de falar, né? Então, a utilização dos vetores é a maneira para a gente identificar se a molécula é ou não polar. Tudo bem? Então, esse macetezinho que eu acabei de falar serve para as principais geometrias do ensino médio. Geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica, ok? Em relação a outras geometrias moleculares, pode ter uma variação em relação a esse macete. Tudo bem? E para a gente finalizar, é importante você lembrar que semelhante dissolve semelhante. Isso é importantíssimo, imprescindível de você lembrar quando você vai fazer uma prova de vestibular, tá? O que isso quer dizer? Semelhante dissolve semelhante. Quer dizer que moléculas polares dissolvem moléculas polares, enquanto moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Então, por exemplo, água dissolve açúcar, água dissolve sal de cozinha, né? Então, a água, a gente acabou de ver que ela é polar. Se ela dissolve açúcar, se ela dissolve sal de cozinha, podemos afirmar que açúcar e sal de cozinha também são moléculas o quê? Polares. Água dissolve óleo de cozinha? Não. Então a gente pode afirmar que o óleo de cozinha, ele é o quê? Apolar. Então, muito importante você lembrar dessa situação, ok? E lembrando que eu desenhei aqui compostos moleculares, formados por ligações covalentes, né? Então, forma-se as moléculas e a gente coloca na geometria da molécula. Compostos iônicos, olha o nome, são formados por íons. Íons não são carregados eletricamente? Então, compostos iônicos, ok? Sempre são compostos polares. Tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham entendido. Tenta refazer esses exemplos, passa os exemplos para o caderno e tenta refazê-los, ok? Então é isso. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.